This episode is brought to you by LifeLock. Between two-factor authentication, strong passwords, and a VPN, you try to be in control of how your info is protected. But many other places also have it, and they might not be as careful. That's why LifeLock monitors hundreds of millions of data points a second for threats. If your identity is stolen, they'll fix it, guaranteed, or your money back. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for 40% off. Terms apply. I am so excited for this spa day. Candles lit, music on, hot tub warm and ready. And then my chronic hives come back. Again, in the middle of my spa day. What a wet blanket. Looks like another spell of itchy red skin. If you have chronic spontaneous urticaria or CSU, there is a different treatment option. Hives during my next spa day? Not if I can help it. Learn more at treatmyhives.com. Que hoje? Tem. Hoje tem, hein? É muito fácil você se prender num filme ou numa série de suspense e terror desses enlatados americanos. É muito fácil. Mas o que não se fala na grande mídia é justamente o que intriga o grande Brasil brasileiro. Eu e você, ouvinte burro, a gente tem em comum a obsessão por coisas, e aí eu falo qualquer coisa mesmo, que nos cause palpitações, que nos faça sentir vivos de alguma forma, ainda que na base da desconfiança. Porque a gente é futriqueiro, a gente é desocupado e, principalmente, a gente adora se imaginar personagem de alguma obra de ficção dessas bem obscuras. Pra quê? Pra ter o que contar. Pra ter o que contar pros outros. Fala-se muito da fofoca nesse programa, mas agora a gente vai falar do que vem antes dela. O mistério. E o mistério do dia a dia. E aí, meus Darksiders vileiros, o que é que tem pra hoje? Eu sou Paula Feb e hoje tem vizinho morto há 8 dias no andar de baixo. Oi, gente, aqui é o Claudemias, do Fofoca da Calçada, e hoje tem histórias dignas do Lendas Urbanas do Gugu. Olá, eu sou Ida Croft do Mundo Freak e hoje tem um lobisomem na minha rua. Olá, eu sou o Normose e o Papo Reto é um só. Você ama a fofoca e hoje tem Suruba de Padre e Histórias do Bacalhau. É, gata! E eu sou a Leila Germano e hoje tem Mistérios de Gentinha. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, faz o inferno estremecer, faz o Satanás correr e o milagre acontecer. Ai, que maravilhoso. O nível está maravilha. Não, o nível desse programa está baixo, já começa lá abaixo do nível do pré-sal, do jeitinho que a nossa audiência gosta. Eu já vou começando aqui dizendo que temos entre nós grandes nomes do entretenimento voltado ao arrepio, que levam pra gente sensações viscerais, primitivas, como ansiedade, pavor, repulsa, curiosidade. Além de serem, todos storytellers do medo, eles também são gentinha como a gente. São gentinha num nível que eu quero já começar perguntando o que é que no universo Zé Povinho mexe com vocês, deixa vocês cabreiros. Eu posso começar, tá? Eu tenho pavor da história do carro preto que levava criança. É isso mesmo. Eu tenho com o Maluco da Seringa. O Maluco da Seringa, que no Ceará também é conhecido, pelo menos na capital de Fortaleza, como corta-bunda. Tem a variante, que tem o da seringa e tem o corta-bunda, que cortava a bunda da galera com gilete. Eu acho... Não existia por aí o Maluco da Seringa, que... Ele é real, Tem o da seringa, tem o da gilete também. O Maluco da Seringa, gente, aqui eu me lembro... Eu me lembro no dia, eu cheguei na bodega, eu era bem novinho, eu tinha aprendido a ler fazia pouco tempo. Aí tinha lá o cartazinho, cuidado, Maluco da Seringa. Aí eu pedi pra outra pessoa me explicar algumas palavras que eu não entendia e basicamente a história era um cara que ele anda com a seringa cheia de doenças e ele vai dando seringada nas pessoas pra você se infectar, entendeu? Pra mim foi o meu maior pesadelo, porque eu tenho medo de agulha, né? Eu tenho um problema com injeção, com tirar sangue. Então saber que tem um louco que pode me dar uma injeção sem eu querer... Aí acabou comigo, uma criança que cresceu traumatizada com o Maluco da Seringa. Olha só, a gente vai lembrando de histórias, porque assim, olha como fofoca regional é maravilhoso e vai se distorcendo. O meu homem da seringa, na verdade, era um cara que ia no cinema pregar várias seringas nos bancos das pessoas.
E aí quando você chegava lá pra ver lá o seu Batman, e aí tu sentava e aí pronto, você estava infectado com aí várias versões, né, da doença. Pode inserir sua doença aqui, Sim. que vai de DST, HIV, aí as versões vão se alterando. Mas eu nem lembrava que uma época também fiquei louco com sentar e ser picado por aí. Fiquei louco. Menino, isso deve ser o terror do povo antivax. E tu vê que é quase uma franquia, né? Tinha uma franquia. Cada parte do país, por exemplo, no interior do Ceará, o Glaudemia já tem o rapaz da seringa, na capital já era o rapaz do corta-bunda. Você vê que a seringa, cada estado tem a sua franquia, tem a sua mecânica, a sua política, a sua cultura de empresa. A equipe da seringa, ela se esforçava, né? Ela ia pra todos os lugares, eu acho incrível. Então, e tinha a da Gillette era mais ou menos isso, mas a pessoa só passava a Gillette, assim, sabe? Nas pessoas na rua. Tinha era isso, mais rápido, né? Mais Que a agência mais- foi mais inovando, prático. né? Tinha várias técnicas, mais ninja, eu mais gostei. médico. A gente lá no Indo e Voltando, podcast, a gente falou sobre a variação do corta-bunda, que é o uso da Gillette. Que é isso, não entendo o propósito, não entendo o conceito até hoje, mas diz que já pegaram, que já aprenderam, não sei o que. Tá aí, vocês puderem dar o Google, vocês vejam lá. O corta-bunda, o maníaco que vinha e cortava sua bunda. O conceito, talvez não entendamos agora, né? Mas deve haver um conceito, tal qual a Casa Kalimann, né? Mas lá no futuro, daqui a umas décadas, nós vamos compreender o conceito de corta-bundas. É interessante que é a bunda especificamente, né? Nenhuma outra parte do corpo, assim. É a bunda em Fortaleza, por isso que eu tô falando, cada lugar tem sua franquia, sua cultura. Eu não sei se nos outros municípios, descendo o estado do Ceará, existe o corta-bunda ou se é a bunda que ele corta mesmo, pode ser outra parte do corpo. Ele é xenofóbico, ele não desceu no Ceará, ele ficou só lá na capital. Xenofobia do corta-bunda aí, ó. Mas o que nós estamos enfrentando aqui é uma luta espiritual. Mas será que só tem um ou é uma seita de corta-bunda? Por isso nós vamos chamando de franchising, é franquia, é o capitalismo do corta-bunda. O corta-bunda é uma pessoa ou é uma ideia, né? Pode ser isso, né? Um legado, eu acho. Vai passando de geração em geração, assim. Eu acho que esse medo ainda do Glaudemias, ele também aqui em São Paulo foi preso um cara que ele ficava espetando mulheres com injeções no metrô. Ai, meu Deus, eu já tô tendo gatilho aqui, que eu vou já contar uma história pra vocês. Então, essa FIC aí, ela também é Olha, muito tem. real, sabe? Olha. Meu Deus. É pavoroso, tipo, eu fiquei muito tempo com muito medo também de encontrar, assim, porque, poxa, aí você fica, nossa, é uma FIC ou realmente tem gente fazendo isso? Ou virou FIC porque tem gente fazendo isso? Pois é, vai que alguém se inspirou nessa loucura. Então, se uma pessoa se inspirou, né, no Maluco da Seringa, então o carro preto ele pode acontecer a qualquer momento também. A pergunta que fica é, a vida imita a FIC ou a FIC imita a vida? E aí, muito obrigado, Ira, que eu achei que eu tinha uma FIC da cinema e da Seringa, e já estou aqui arrepiado sabendo que ela é real. Não é fique, não é fique, eu vivi e eu posso provar. Mas eu posso provar do outro lado, do lado de quem é a que espeta. Eu explico. Então. E uma coisa que eu lembrei quando vocês falaram sobre isso é que tinha um cara que se vestia de palhaço quando eu era bem pequenininha e morava no prédio da minha mãe. Ele era palhaço mesmo e ele chegava vestido de palhaço e deixava um cara distribuir balas para as crianças. Tá ótimo. E como é que ninguém viu isso como um problema, né? Assim, isso realmente acontecia, assim, medo, tudo bem, era o tio palhaço, a gente chamava. Existe o medo de palhaço real, né? Tipo, um nome pra isso. Eu não sei qual é, mas, tipo... Eu também não lembro agora, mas sim. Podia ser claustrofobia. Que merda, hein? É palhaçofobia. Eu sei disso porque eu desenvolvi esse medo. Mas eu tenho certeza que a lógica é muito inversa a talvez de outros lugares. Por quê? Nem sei se em Fortaleza vai fazer sentido. Mas aqui no interior do Ceará, sempre vinham uns circos itinerantes, assim. E eram circos bem meia boca, mas era o nosso entretenimento, né? A gente sempre esperava. Mas eu me lembro de quando eu pude ir pro circo, né? Porque, enfim, tinha certas brincadeiras que não eram apropriadas para crianças. Minha mãe disse assim, você não sente na frente, na primeira fileira. Porque o palhaço vai escolher você e você vai ter que encarar a brincadeira. E eu não entendi qual era a brincadeira do palhaço. Quando foi
teve uma vez que ele, tipo, levou o menino lá pro meio de todo mundo, aí baixou as calças dele, assim, na frente da galera, e todo mundo começou a rir. Mas minha Nossa Senhora... Que isso? Real. Credo. Anos 2000, galera. E aí... Nossa! E aí, a partir daí eu comecei a desenvolver um medo muito, assim, de real. Tipo, o It, pra mim, é uma coisa... os 2 filmes do It agora que saiu talvez não sejam tão bons, mas eu tive um medo irracional de assistir esse filme porque eu tenho muito medo de palhaço. Desculpe todos os palhaços que estiverem escutando, mas eu tenho medo de vocês, tá? Eu tenho medo de que vocês baixem minhas calças. O palhaço tá ouvindo você nesse momento. Não, assim, toda a minha solidariedade para a Associação dos Palhaços do Brasil, mas eu não... Assim, gente, eu vou apoiar só pela internet, eu não vou participar de qualquer ato presencial, não. Menina, é impressionante. O Glaudemias falando aí do medo dele de palhaço como nasceu. Eu tô aqui, vou já falar do meu trauma de agulha. O negócio vai, né, gatilhos. Os gatilhos vêm, né? A pessoa começa a falar. Vai aparecendo, é inacreditável, gente. E pra mostrar que a gente não tá falando de coisas que são puramente inventadas, eu vou contar aqui meu testemunho, viu? Como me tornei o maluco da agulha. Eu, Leila. Era parada do orgulho LGBTQIA+, daqui da Grande São Paulo, da Avenida Paulista, aquela festa toda, ia ter o show da Anitta. Eu, muito Anitta, que sou, resolvi me meter no meio daquela multidão. E, gente, o negócio já tava feio, assim, de lotado. Aí eu lembro que o Doritos estava fazendo uma ação promocional, eu estava distribuindo aquele Doritos do arco-íris, e eu peguei uma eco bag, enchi de Doritos. Então era um dia de muita alegria pra mim, porque eu ia ver Aninha, cantora Aninha, e ia comer muito Doritos, questão de assim, 8 Doritos na minha sacola. Beleza. Chega a hora do show, né? Antes estava tendo um esquenta, e aí eu vou me aproximando cada vez mais do trio elétrico. Isso significa que eu vou me distanciando das calçadas, que eram lugares seguros, e vou realmente me metendo no meio da confusão da muvuca. Quando, do nada, eu viro pro lado, tem um homem sem camisa que fica parecendo o índio viking branco americano que invadiu o Capitólio dos Estados Unidos. Esta criatura, sem camisa, com uma garrafa de 51 levantada pra cima como se fosse dar em minha cabeça. Eita porra! Dizendo assim: pessoal, essa menina aqui tá com agulha espetando todo mundo. Velho, isso num contexto de parada LGBT, o cara me acusar de estar com agulha espetando as pessoas, isso deve ser uma parada muito pesada, gatilhesca, e eu entrei em choque, eu fiquei apavorada. Ele, tá aqui com ela, eu peguei ela, e ele começou a correr atrás de mim com a garrafa de 51 de vidro, num ambiente que eu já não podia correr muito, porque estava lotado, tipo vibe show lotado. E aí eu sei que esse homem me encurralou numa galera e o povo ficou perguntando assim: ei, por que você tá fazendo isso? Você tá realmente fazendo isso? E eu chorando, não, só olha aqui minha bolsa, só tem Doritos. Menino, o povo me amassou tanto, assim, de não me deixar sair com meus Doritos, tudo viraram farofa. A vida machuca a gente. Maluco da agulha não é fique mais não, então a gente já entendeu aqui. Não teve um fiel que disse assim: oi, isso é verdade? Não, já foi... Não é fique, não. Eu sou o maluco. Eu era o maluco da agulha todo esse tempo. Não, menina, eu sei que eu chorei, fiquei, eu não tenho nada. E ninguém me deixava passar. Até que eu fui chegando ali no canteiro, né, da Avenida Paulista, tinha umas meninas, umas sapatãs. E aí eu me uni às amigas e falei assim: pelo amor de Deus, socorro, esse homem quer me pegar, ele tá dizendo que eu tô furando, olha aqui. Eu mostrei bem rápido a minha ecobag, só tinha Doritos. Aí elas me protegeram, finalmente. Então essas meninas, né, eram um grupo de lésbicas, elas fizeram um círculo ao meu redor e ficaram enfrentando o cara, falando: a gente te acompanha, não sei o que aí. Enfim, fizeram uma corrente, né, literalmente de oração e física, tipo seguranças mesmo, e aí elas foram me conduzindo e foram, tipo, impedindo ele de chegar perto. E aí foi, graças a Deus, eu fui salva pela Aninha. A cantora Anitta chegou com segurança, foi muito rente a gente, assim, ela passou com segurança e foi subindo no trio. Mas, menino, foi babado, foi tenso, fiquei com trauma. Mas ninguém pergunta, né? Ninguém quer saber, Pelo o povo amor. vai lá e acredita, ponto. É assim que juízes julgam, com base em convicções e sem provas. Provas.
são pedaços da realidade que geram convicção sobre um determinado fato ou hipótese. Não teremos aqui provas cabais de que Lula é efetivo proprietário no papel do apartamento. Primeiro que tu falou aí da barreira das meninas, aí automaticamente me veio o vídeo da Fly dizendo: vamos meninas, vamos lá no BBB 20. Mas foi bem essa vibe, foi bem essa vibe. Todo dia. Senti que deixei um clima pesado aqui. Desculpa, gente, mas foi uma situação que eu passei, foi pesado, desculpa. Esse seu aí deu uma bad mesmo, hein? Na quarentena a gente fez um quadro, né, todo mundo fazendo live, então a gente foi fazer live também. E aí fomos fazer live no Instagram, eu e a Ju. E aí lá a gente tava fazendo lives de aconteceram comigo cotidiano, que eram pequenas histórias, né, pra ser mais rápido, a gente tá falando, tá comentando, né? Mas geralmente são histórias com fantasmas, avistamentos, até assim, seres encantados, alguma coisa assim, mas louco assim, igual esse aqui, meio difícil, hein? Isso daí já basta no mundo dos vivos. Sim, não, eu traumatizei. Eu não consigo mais, tão cedo, eu acho, ir num show, numa parada LGBT, ou num evento público. Enfim, eu fiquei com medo. Eu fiquei com muito medo agora de linchamento, sabe? Dessas coisas de agressão física baseado em mentira. Porque se eu estiver merecendo de boa, né? A gente quer contar lá a história de fantasma, entendeu? Pavor com gente viva, eu já vivo aqui nesse Brasil. Então lá a gente... Não, mandem histórias de fantasmas, tá, gente? Justíssimo. Eu comento com o Andrei que eu tenho muito medo de gente louca, viu? Assim, não só em estado alterado, mas encontrar pessoas loucas na rua, sabe? Loucas, assim, que pode agredir alguém, pode se matar também, pode fazer alguma coisa, assim, sabe? E é uma situação assim também. Você contando, eu só consigo pensar, nossa, eu ia sair correndo também. Mas nem tinha pra onde correr, né? Então... Aqui as histórias são mais pesadas, viu? A outra história que eu contei aqui também, que foi a história com meu tio, lembra que o meu tio sobreviveu a um serial killer? Meu Deus! Sim! E ouvinte, se você não escutou ainda, terminando esse episódio, você procura aqui também no Spotify pelo episódio Pessoas Assustadoras do Hoje Tem. Meu Deus! Essa história do tio da Aira... Meu Deus. Vou fazer o resuminho e depois ouvir te escuta lá, porque eu também, né, naquela época tinha sido até um pouco mais recente, né, eu tava com a história toda. Em 2020, no pico da quarentena, né, a minha família é do interior, numa periferia rural, então cidadezinha que tem pracinha, e aí você sai da praça e tem muitos bairros distantes, onde a gente é bem comum pegar estrada, depois estrada de barro, todas essas coisas. E geralmente nesses lugares você não tem ônibus toda hora igual se tem em cidades grandes, né? São ônibus de 1 hora, 2, 3, várias horas. Então é muito comum se dar carona. É muito comum você estar saindo de um bairro a outro, você está saindo principalmente da região rural para o centro da cidade e vice-versa. E aí em 2020, em agosto de 2020, estava tendo uma chuva torrencial, e aí o meu tio estava saindo do sítio. E aí ele ia entrar numa rodovia, viu no ponto de ônibus uma família, parou e deu carona. Resumido, esta família, né? Pai, esposa e 2 crianças, 2 filhos, tentaram matar o meu tio. Sim, 2 crianças junto tentaram fazer o crime. Tentaram, assim, mas violentamente. Gente. Teve aquele detalhe, né, Ira? Aquele negócio do tec, 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 tec. Conta aí. Pois é. O cara deu uma gravata no meu tio, enquanto a mulher batia nele, e as crianças começaram a bater com martelo na mão dele. Nossa Senhora! Assim, franquia familiar de assassinato, cada um tem uma função. Ai, gente, negócio de família, né? Realmente, um negócio de família. Eu falei que passava de geração pra geração, olha aí. Foi tudo junto. De repente, quando fala compra do pequeno, né, você tá falando desse tipo de pequeno, dessa qualidade. Será que o Sebrae contempla eles? Eu fiquei com essa dúvida agora. O Sebrae... Ei, mas eu lembrei aqui da tour do Carro Preto que eu falei no comecinho do programa pra vocês. Velho, meados dos anos 90... Final dos anos 80, 90, eu lembro, eu era uma criança nessa época, sim, eu era uma criança nessa época, e a minha mãe tinha uma obsessão de não me deixar brincar na rua até umas horas, ou a partir de umas horas, ou mesmo ir pra rua. A história que ela me dizia é que vinha um carro preto pegar as crianças, assim. E eu lembro que bem nessa época teve aquela novela Explode Coração,
que tinha as mães da escadaria da Igreja da Sé, que eram as mães das crianças desaparecidas e tudo mais. Então, eu soube de uma história, né, Instituto diz que essa história do carro preto é que eram os carros que levavam as crianças e estavam associados com essa coisa de desaparecimento de criança, né? Então, rolou. Vocês lembram que rolou essa história? Tem uma coisa que talvez elas não combinaram o carro preto. Porque o carro preto, ele... Vou usar historicamente na frente do historiador. mas assim, popularmente aqui, e essas regiões assim que eu conheço, o carro preto, ele não é bem visto. Tipo, eu conheço pessoas que vão comprar seu primeiro carro, que recebem conselho, não compre carro preto. Porque carro preto é associado a crime, é associado a coisa que você não consegue ver o carro preto direito, ele é muito discreto. Ao mesmo tempo que você não deve comprar um carro pink, né? Isso são os conselhos que eu escuto, né? Você não compra um carro desse porque vai ser muito difícil de revender. O carro preto, ele chama a atenção exatamente porque ele é discreto. Então, se alguém avistava um carro preto, já associava ou a tráfico ou a qualquer outra coisa assim. Toda vida que um carro preto chega aqui, tem essa coisa assim... Esse carro... De quem é esse carro? Eu nunca vi esse carro. Por que esse carro... Sabe assim, é um carro muito escuro. É ameaçador. É meio ameaçador, entendeu? Olha só, já vou pedir desculpa a todos os meus professores de história, porque eu vou tirar a minha fonte do meu cu de um caso anedótico. Porém, agora sim. Veja só, coincidentemente ou não, carro preto, e eu sei disso porque eu tenho uma história na família que eu nem ia contar, mas aí é meio assustador no caso de histórias reais. O carro preto era a cor do carro do DOPS quando ia buscar os negros pra levar pra tortura. Por que sei disso? Porque... eu tenho um tio, na verdade tio-avô, mas na prática é tio, chamo de tio, sempre foi criado como meu tio e tudo mais, que na época do AI-5 era um sujeito de esquerda, mas não era um sujeito militante, ele era só um professor de química, então estava ligado ao sindicato, etc e tal. E aí, ele numa aula, como de direito, meteu-lhe o pau no governo, sem saber que na sala do cursinho tinha um filho de milico. E aí que foi o quê? Obviamente o X9 pro PAP, e falou pro PAP que os professores falavam mal do governo, etc e tal. E eis que um belo dia meu tio tá em sala de aula, e aí entram as pessoas vestidas de preto e o levam pra um carro preto, jogam ele pra dentro do porta-malas. A gente não é de São Paulo capital, a gente é do interior de São Paulo. E levam meu tio, quando meu tio acorda, ele tá no DOPS. E aí ele nunca me... Por mais que, assim, eu já até fiz trabalho de faculdade com ele, ele nunca entra muito mais dali. Se ele foi preso, se ele foi torturado... Ele sempre desconversa, não, eu não era ninguém, e aí acaba a conversa aí, eu não sei. Mas de qualquer maneira, eu também cresci com o carro preto, mas esse carro preto da ditadura militar, do tipo... Por mais que eu tenha nascido depois da ditadura, né? Eu cresci com essa, meu tio já... doutrinando e falando, cuidado com o carro preto dos milicos que vão te pegar. Mas faz sentido. Que ódio dessa criança, viu? E eu fico impressionada como se perpetua pelo país, né? A mesma história de um carro preto, mas cada uma é contada de um jeito, né? É que nem a história do... A outra história que a gente falou, né? Que tem a franquia do Homem da Agulha, tem a franquia do carro preto. É, uma mistura, né? Total, uma mistura de boato pra proteger menino, vai. Inconsciente coletivo, gente. Sim. Isso fica no inconsciente coletivo. É que eu acho que tem toda uma coisa do carro da máfia, tem toda uma parada do construção na cultura que tudo carro preto é o carro de quem importa, de quem é pá. Por quê? Porque é muito perigoso brincar na rua. Mas por quê, mamãe? Ai, por 1000 razões. O que estava dizendo, mamãe? Que os meninos desobedientes são levados pelo velho do saco. O velho do saco leva os meninos desobedientes? Sim. Portanto, não torne a me desobedecer nunca mais em sua vida. Você promete? Sim, mamãe. Ainda bem. Exatamente. Era um cara que se a gente conversasse com ele, se a gente ficasse até tarde na rua ou qualquer coisa assim, ele ia pegar a gente e levar. Como outros preconceitos também, normalmente são o quê? Moradores de rua, sabe? A aparência de morador de rua. Uhum. Por favor, professor, complemente o que eu não faria. Não, pior que assim, eu também não fazia ideia fucking nada de Homem do Saco, só tinha essa mesma história também. E aí eu joguei na Wikipédia, conhecimento de Wikipédia, vamos lá. E Homem do Saco, na real, é de todos os países, tipo, latinos, veio com a colonização, tá ligado? Às vezes é primo do Papai Noel, né, os dois.
Tipo, Espanha, Portugal e toda a América Espanhola bomba o homem do saco. O homem que pega as criancinhas e aí, segundo a Wikipédia, joga na fornalha. Pois é, mas eu vou... É bem leve, né? Eu vou defender o velho do saco, né? Eu acabei de falar do Papai Noel. Tudo bem, então, um velho entrar na minha casa, abrindo minha janela ou na chaminé. Quem é que tem chaminé no Brasil, né? Mas entra na minha casa, deixa um presente e sai. Aí o velho do saco não tem o mesmo direito de entrar na minha casa? Isso é etarismo. O homem do saco, ele é mais inspirado no Krampus, se for pra gente falar sobre inspiração europeia, né? Porque o Krampus jogava do saco e era pra castigar as crianças e até matá-lo, né? Mais tipo ou menos os meninos ruins, aqui, né? Eu acho que eu sei o que é isso aí. Capetudo. Joguem no Google, é um capetudo, o Krampus. Se eu não me engano, ele é tipo a antítese do Papai Noel. Os meninos bons recebiam o Papai Noel, os meninos maus recebiam carvão, ou então ia ser levado pelo Krampus. É isso mesmo. Aí o nosso homem do saco aqui, né? Que a gente vira sabão. Eu era ameaçada com isso, gente. Eu levei muitos anos pra saber que sabão era feito de gordura, mas não as nossas. Mas calma, na sua história quem virava sabão era você? Porque na minha história era os cachorros. Exatamente. As crianças, fazia sabão. Nossa, bem mais sinistro. Nossa, gente, aí uma vez eu cheguei na casa da minha avó tava fazendo sabão, né? Aí faz aquele cálculo simples, né, Ira? Uma idosa fazendo sabão. Nossa, eu olhei aquela cena. Assassino! Pô, logo minha avó. Então era você esse tempo todo? A velha do sabão. Eu cheguei em minha casa e minha avó tá fazendo sabão. Eu preciso de uma polícia aqui. Alô, polícia. Gente, mas eu preciso contar, já que estamos na temática homem idoso, eu preciso contar a minha história atual, que aconteceu, então, na verdade é uma história que tem 5 anos, mais ou menos. Morava um homem aqui embaixo, né, no meu apartamento, muito, muito idoso, né, e ele parecia, assim, fisicamente um vilão da Disney já, sabe, ele era muito, muito alto, muito, muito magro, ele era meio cinza já, não sei, a pele dele tinha uma tonalidade, assim, de quem nunca sai de casa, sabe. Ele tinha o rosto um pouco deformado, eu não sei se ele foi queimado, alguma coisa assim. Ele tinha o cabelo bem branco e ele acabava usando uma peruca. Às vezes era caju, às vezes era preta, mas enfim. Esse cara, ele começou a encher meu saco quando eu vim morar aqui. Porque se eu andava em casa, ele reclamava, se eu andava de salto, ele reclamava, se eu estava sentada, ele reclamava, ele gritava na janela, enfim... Era um pavor. Até que isso chegou no ponto dele acabar vindo atrás de mim, assim, correndo atrás de mim no meio da rua, gritando, falando que eu tinha que parar de andar e não sei o que, umas coisas absurdas, assim. E aí, ele começou a dizer que tinha um vazamento no meu apartamento, pro apartamento dele. Eu quebrei meu chão, não achei nada. E aí, isso, né, anos se passaram, uma briga, inclusive, jurídica aconteceu, ele perdeu. E aí, recentemente, ele começou a surtar mesmo, assim, e o pessoal do prédio começou a ficar com medo. Eles começaram a falar, olha, Paula, tenta achar se tem algum vazamento de algum lugar, porque a gente tem medo do que ele pode fazer com você, porque o cara começou a surtar mesmo, assim. E aí tudo bem, eu chamei um outro pedreiro, eu quebrei a minha parede e o vazamento estava vindo do 10º andar. E aí, bom, vamos resolver o problema. Começou a reforma. Gente, começou a reforma, o cara sumiu. O que tá acontecendo? Cadê ele? Ele não aparece mais, não fala mais nada. Estranho. De repente, eu comecei a sentir um cheiro assim, que tomava conta de tudo. E aí eu pensei, bom, sei lá, tô mexendo em esgoto aqui, alguma coisa, né? Deve ser cheiro ser muito isso, podre, então. Aqui. Um cheiro um pouco ácido, assim, sabe? Um aroma ácido. E aí eu abri a janela da sala e vinha mais forte. Gente, o que tá acontecendo? O que é isso? Bom, quando descobriram, o cara tava morto há 8 dias no apartamento dele. Meu Deus do céu. Logo quando começou a reforma. Imagina! Quando finalmente a reforma acontece, a gente acha o problema que ele tanto dizia que existia e ninguém acreditava porque ele era o inferno em pessoa, ele faleceu. E assim, ele faleceu com tudo fechado na casa dele, tudo escuro.
Ele só de camisa, sem a parte de baixo. Fale a minha Nossa Senhora. Então, assim, no meio da sala. Então, ninguém entende direito o que aconteceu ali. E aí, o mais curioso é que nessa época, quando eu quebrei a parede, eu sou autora da Dark Side, eu coloquei aquela fita Crime Scene Dark Side, sabe? Uhum. Ah, pode crer, eu vi no teu Instagram. E na parte de cima, eu não sabia, o morador de cima é delegado. E embaixo, de fato, tinha um corpo, gente. Olha a coincidência. Eu escrevo livros sobre serial killers, eu escrevo livros sobre morte, de terror e tudo isso. E aí, de repente, isso acontece, gente. Já dava pra fazer um Teorias de Quinta, hein? Já dava pra fazer um Teorias. Então, assim, foi surreal. Quando descobriram ele, eu tive que sair de casa, de fato, porque o cheiro era muito forte. Eu passei a noite na casa da minha mãe, porque eu não conseguia ficar aqui. E, recentemente, só conseguiram limpar tudo, mas, assim... Tem aquela coisa, né? De eu ainda chegar em casa, olhar o corredor e ficar me sentindo estranha. Porque antes ele era uma presença que te incomodava. Me incomodava todo dia. Eu não podia andar, perturbava. E hoje ele não existir é estranho, porque dá aquela sensação de cadê ele? Onde é que ele tá? Parece que ele pode aparecer a qualquer momento aqui. Continua perturbando, né? Exato. Incomodando. Eu tô muito arrepiado. Ô, mulher, me ocorreu aqui que ele pode, esse senhor que foi encontrado morto, ele pode ter vindo na Terra só com a missão, que era avisar do vazamento. E uma vez que você ficou sabendo do vazamento, ele viu que cumpriu sua missão e partiu. É verdade! Profecia autorrealizável total, total. Ele tinha tanto a crença do fedor que ele se sacrificou pra ele próprio. Sim. Ele tinha personalidade forte, né? Não era só a personalidade que era forte, não. Porque a Caatinga, o fedor. Foi até o fim, né? Olha, ele tinha, né? Ai, gente, eu tô brincando só porque a Leila pediu, porque eu tô muito arrepiado com essa história. Você tome cuidado, Paula, pra não receber qualquer mensagem do tipo... Eu disse, não disse? Ai, não, pelo amor de Deus. E aí você se assuste, porque, né? Não, e assim, eu sei, eu não gosto de imagina, fazer brincadeira com a morte de ninguém, nem nada disso, assim. Mas aí eu fiquei pensando assim, eu não falei, gente, eu não falei. Mas eu pensei assim, tá silêncio agora, filho da puta? Sabe, gente? Foi uma morte que veio resolver um problema arquitetônico, né? Pensa por esse lado, né? Não, mas eu vou só trazer. Eu não consigo avançar mais que isso, não. Eu tô impressionado. Impressionadaço. Impressionado de verdade, cara. Aproveitar que a madame está com a palavra. Paula Feb, você que de todos nós é a especialista em contar histórias arrepiantes. Você é uma escritora muito conceituada no segmento. Tem os seus livros sensacionais aí lançados pela Dark Side Books. Manja muito do rolê das assombrações, sensações mais viscerais, que é, né, 50% do que a gente está falando aqui. Além, claro, de apresentar o Teorias de Quinta. O podcast mais que um tanto quanto meio que assustador do universo. Que é um original Spotify que vê teorias da conspiração em tudo. Mas aí eu queria saber se, além disso, se você também é fofoqueira, se você tem esse perfil mais gentinha, como é o tema do nosso programa hoje. Eu acho que eu sou fofoqueira com pessoas... seletivas, pessoas selecionadas, pessoas que eu sei que são pessoas com quem eu posso contar e que não vão passar pra frente. Por quê? Fantasmas, né? Eu sou, exato, meu vizinho. Mas assim, eu sou psicanalista, gente. Então tem essa coisa de não poder contar as coisas, entendeu? A gente é treinado para não contar as coisas. Então tem que ser muito selecionado, entendeu? Saquei, tu é uma fofoqueira mais misteriosa, né? Então tá. Como é que tu diria que nasce um mistério Zé Povinho, né? Que elementos literários, você que é escritora, não podem faltar pra gente, né, segurar a atenção da audiência e tudo? O que é que deixa um bafafá mais obscuro? Que dicas de storytelling você daria pra essa plateia maravilhosa que é a cara do Brasil? Mas em termos de storytelling, assim, eu acho que o que a gente sempre precisa é o conflito, né? Então, e quando a gente fala de sobrenatural, sempre tem o conflito da realidade com aquilo que a gente não sabe muito bem. Então, o que não pode deixar de existir é esse ponto de conflito em qualquer história que a gente vá contar, seja ela sobrenatural ou não. Na verdade, eu escrevo mais sobre suspense psicológico e crime, mais do que sobrenatural.
Mas é isso, né? Esse conflito, e eu acho que em histórias que causam arrepios, assim, aquilo que incomoda, aquilo que causa um estranhamento, seja como for, sabe? Qualquer coisa que não seja aquilo que a pessoa espera e cause um estranhamento, eu acho que pode ser muito interessante numa história. Bom saber. Pra quem não sabe, eu criei esse episódio aqui, reuni essas pessoas fabulosas nesse episódio pra discutir. Era tudo uma grande desculpa pra eu trazer à tona o mistério Gentinha, o mistério Zé Povinho que mais me intriga, que é o segredo de Fátima. Pra quem não sabe, eu tenho um background católico, né? Não só cristão, católico, fui real muito católico. Então, muitas das histórias da minha infância, adolescência e juventude vieram desse ambiente. E uma coisa que sempre atraiu assim, a atenção dos católicos, esse teor de mistério, foi o segredo de Fátima, que eu vou tentar explicar para você, ouvinte burro, ou você, ouvinte que simplesmente é agnóstico, ateu e não sabe do que eu tô falando. É a história de 3 crianças, né, 3 pastorinhos, que tem até a música que as senhoras cantam, as 3 pastorinhos, 3 crianças, que foram pastorear seus animaizinhos, e voltaram com o recado de Nossa Senhora, e o povo acredita, e esse recado fez o maior rebuliço da Igreja Católica, assim, nos tempos mais recentes. Babado as 3 crianças aí que disseram que viram. Olha o julgamento com as crianças. A Clara Castanho, a Clara Castanho, a Larissa Manoela e o ator que fez o Quinzinho da Fina Estampa. Excelente, é por isso que eu gosto do Glaudemias. A Clara Castanho, Larissa Manoela e o Quinzinho. Pois bem, os 3 pastorinhos de Fátima, eles foram olhar seus bichinhos. Essa história tem 100 anos, mais de 100 anos, para base de mais de 102 anos, né? Em Portugal, na cidade de Fátima. Fátima não se chama assim por causa da sua tia. Fátima, provavelmente o nome da sua tia vem dessa cidade de Portugal. Muito que bem. Primeiro, em 1916, esses 3 meninos tiveram uma lição do além, tá? Algumas lições do além. 1 ano antes deles encontrarem com a Santa, com a Nossa Senhora, esses meninos, a Clara Castanho, de 10 anos, o Quinzinho, de 9, e a Larissa Manoela, de 7, eles têm, que na verdade chama Lúcia, Francisco e Jacinta, tá? Na vida real. Eles viram um anjo, enquanto eles estavam pastorando os bichinhos, as ovelhas, e esse anjo, né, era um mensageiro divino. Esse anjo, ele fazia sempre umas visitas para esses 3 meninos, para ensinar esses 3 meninos a rezar, a pedir perdão e a invocar a Virgem Maria, né? Tutupau. Esse anjo aí, ele é confiável? Não é confiável? É mesmo, né? Porque tem um anjo lá, o anjo que aparece no banheiro do Congresso. O outro anjo, o dono da casa onde é ativar. Não sei não, né? Tá estranho, não sei, tá estranho. A gente devia ter uma lei, né, assim, pra seres que invadem a nossa casa, né, sem a nossa permissão, em certas datas, né? Talvez precise. Pois é. Eu sei que invadiu, né, a rotina das crianças, o tal do anjo. Nasceu o hit dos hits, né, que é a 13 de maio da Cova da que todos que são de uma igreja católica de paróquia sabem do que eu estou falando. É um grande hit das paróquias, gente. Quem não canta isso aí no fim do ano? Não, fim do ano não, em maio, 13 de maio. A música é a 13 de maio. Não, e assim, é engraçado que com o anjo tava beleza, né? Assim, tranquilo. Ninguém se assustou, assim, de boas. Assim, suave, suavão. Mas vamos para a parte 2, que é no dia 3 de maio, propriamente dito, de 1917, a base do meio-dia. As crianças, diz que, né, não vi, mas quem viu falou. Estavam rezando lá no pasto, e aí elas foram surpreendidas por um clarão, né, deu uma luz muito forte de céu. Eles estavam para correr, para chinelar, mas aí eles viram flutuando, aquela coisa toda, em cima da árvore, uma santa. Diz eles que a santa era a coisa mais brilhante do mundo, mais brilhante que o sol. Ela tem o brilho que brilha mais que brilhante, uma joia rara, ela é tipo diamante.
Chegaram perto e era quem? Nada mais, nada menos que ela, a Virgem Maria, que disse pra eles, né, que eles deram início à carreira do famoso menino de recado. A Virgem disse pra eles que eles tinham que orar pelo mundo e eles tinham que voltar naquele lugar todo dia 13, porque eles iam receber 3 profecias sagradas. E eu sei que esses meninos passaram a voltar todo dia 13. Quando vem a santa, aí é problema. Não, assim, tu falou isso, né, de vir e de que ela apareceu e eu não conhecia a história, tá? Só conhecia a música. Ela apareceu e podia falar tudo, mas ela diz: orem pelo mundo, né? Pra mim, o ET Bilu é uma releitura, então, de Nossa Senhora de Fátima. Busquem o conhecimento. O ET vem pra cá e diz: busquem o conhecimento, e vai embora. Sim, essas figuras sagradas, Nossa Senhora, ET Bilu, Mestre dos Magos, é sempre uma coisa assim sucinta, uma frase, um slogan, e é isso, delegou. Inclusive, muita gente no empreendedorismo podia aprender com as figuras sagradas, mas vamos continuar. O agronegócio, você vê, né? Ele joga muito sujo, né? Aí tá, né? Eles estavam lá com esse date, né? Com a senhora pra aprender, com o anjo, né? Pra aprender a rezar, pedir perdão, não sei o que lá. Só que os vizinhos da redondeza, das fazendas lá, começaram a suspeitar daquilo ali. Então, tinha um administrador na região, né? Tipo um feudo, que chamava Arthur de Oliveira Santos. Ele mandou prender as crianças. Numa dessas, mandou prender, interrogou as crianças. Aí elas tiveram que revelar, né, que tinha as aparições da santa, mas elas não falaram segredos, elas só falaram, não, que a gente vem aqui de boa, na moral, pra, né, ver Nossa Senhora, tá com uma ideia e tal. Eu sei que essa notícia repercutiu, menino, o país todinho. O caso aí foi acompanhando, foi sendo acompanhado no mundo inteiro à distância, né? Só que o Vaticano sempre de olho, não falou nada, ficou comprando a ideia dos meninos, mas acompanhando de longe. Mas é isso, assim, eles vão fazendeiro tentar desbaratar o esquema. Já tinha trabalho infantil, as crianças já estavam se sentindo culpadas, porque todo dia 13 elas tinham que... Olha a ansiedade, né? Olha a ansiedade. Gata, tinha compromisso, as crianças tinham compromisso. Porque não era só ir lá todo dia 13, né? Eles iam ouvir segredos. Cada mês um segredo que ia mudar a história da humanidade. E tipo, eles existiram mesmo, né? Os 3 pastorinhos. Existiram. É real oficial essa história. É real oficial. A Jacinta Aí ela se chamava com outro nome, né? Era uma pessoa bem nova ainda, né? Na minha cabeça era Clara Castanho, né? Mas... que Clara Castanho. Ou Gil do Vigor. Ou Gil do Vigor. Eu também. Ah, isso, criança é o Maia também. Ou a Larissa Manoela quando ela vai na Eliana, que ela coloca uma maquiagem com 60 anos. Muito bom aqui. Pode ser também, né? Maísa. Seguindo, eles falaram, né, que ia ter um milagre no sol. Eu sei que isso saiu em vários jornais da época. Começou a juntar gente, juntar romeiro, e o povo fazendo romaria até lá, e a profecia deles era que o céu ia ter um globo luminoso, né, que eles viram, e que esse globo ia ficar girando em torno de si mesmo, e se movia zigue-zague, pra lá e pra cá, do nascente pro poente, era tipo o sol fazendo bumerangue. Gente, isso não era o anjo não, que tava voando. O anjo do Evangelion, que é uma das melhores representações de anjos bíblicos. Obrigado pela referência. Gente, eu não entendo essas referências, né, de vocês não, tá? Mas seguimos. Ai, nós. Seja lá o que for, né? Era um rolê que brilhava no céu e que ia pra lá e pra cá. Era um OVNI? Poderia ser um OVNI. Poderia ser um extraterrestre, como o Glau falou, negócio de ET Bilu, Nossa Senhora, Mestre dos Magos, tá tudo ali, né? Depois que a Ira falou que é um anjo do Evangelion, pra mim não tem mais, é outra. É um anjo do Evangelion. Aí começou a parar de aparecer as aparições. E aí, 1918, o Francisco e a Jacinta, que é o Quinzinho e a Mel Maia? Ai, sei lá, Larissa Manoela? Não sei. Francisco e Jacinta pegaram a tal da gripe espanhola ao mesmo tempo e os bichinhos morreram logo depois. Aí eles se tornaram os mais jovens santos não mártires na história da Igreja Católica, ou seja,
os santos que não morreram pela mão dos outros, né? Morreram pela mão de nosso pai. Ah, eles são os mais jovens que tem? São os mais jovens, né? Assim, criança, esses dois. A Lúcia ficou, né? Pra contar a história, a Lúcia ficou até uns bons anos, assim. A bicha quase foi centenária. E foi isso, né? 3 crianças começaram a mobilizar a Igreja Católica, que por sua vez mobiliza o mundo inteiro, com essas coisas de visagem. Ai, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. As pobres das crianças, sei lá, escreveram um lugarzinho que tem fogo e aí já... Ai, vai. Aí a Lúcia, que era prima deles, ela virou freira. Na década de 40, ela fez um arquivo, né, contando toda a tour. Assim, gente, não tinha mais a versão dos outros que morreram. Agora tava tudo na mão da Lúcia. E eu sei que Lúcia fez um dossiê do jeito que ela quis e entregou lá no Arquivo Secreto do Vaticano. São 4 livros de memória que ela contou, né? Além das aparições, ela contou do anjo, contou da Virgem Maria e ela contou as profecias dela, né? Um trabalho solo totalmente autoral e tal, como o Thiaguinho exalta. Ela faz a fofoca dela, né? Ela fez a fofoca dela brilhar, amplificou a voz das outras crianças, não sei, mas enfim, fofocou, e uma fofoca que se transformou no milagre, uma fofoca que beatificou gente, deu nome pra Santa Nova. Ai, meu Deus. Fofoqueira porque convém a igreja, né? E olha a ideologia. Revoltado, viu? É por isso que eles batizam desde cedo, entendeu? Porque já começa desde cedo com essas ideinhas, sabe? Crianças pastoras, tá? Crianças que cuidavam de ovelhas. Então, não, é fofoqueira quando convém, né? Porque tem outras coisas que guarda as 7 chaves, né? Mulher, não fala assim da santa. Mas assim, aí vem a igreja, né, sabendo de todos esses bafafá, os arquivos lá do Vaticano. A igreja meio que entrou com spoiler, revelou as 2 partes do segredo. E assim, de acordo, né, com as fontes da igreja, essas 2 partes do segredo, a primeira é a visão do inferno e o segundo é o Imaculado Coração de Maria, que descrevia a destruição das almas pecadoras, né? Era uma súplica para a Rússia, para que a Rússia se convertesse à Virgem Maria, ou seja, entrava em negócio de política, com negócio de comunismo. A Igreja Católica, mulher. A Igreja Católica, mulher. Nossa, mas a santa ia descer lá. Gente, vem cá, eu quero mostrar um negócio pra vocês. A visão do inferno pra crianças. Que é isso? É tipo uma Xuxa só para baixinho, né? Só que com desgraça. Tipo, visão do inferno, check. A trend. Aí ele é um católico fervoroso, né? O sinal ela estava descobriu. ali. Ela descobriu. O terceiro segredo, gente, é onde mora o perigo, é onde mora o meu pavor, é onde mora a minha curiosidade todos esses anos. Eu não faço a menor ideia do que seja o terceiro segredo de Fátima. Por quê? Porque Lúcia contou para a igreja contou para o Papa João Paulo II, Lúcia morreu, o Papa João Paulo II morreu, e aí, querida? E a gente? E nós? E os fofoqueiros cristãos? Como é que fica? Não diz. Tem boato que fala que foi o atentado do Papa, né, que ele já sofreu. Eu acho meio... Se foi isso, o storytelling foi bem fraco, porque assim, passou o ápice da história, né, no arco narrativo, e a gente ficou, na época, mas não sabia que era o segredo. Aí já foi o momento, entendeu? Eu sinceramente, eu gostaria que fosse uma outra coisa, que não sei, eu fico aqui faço meu apelo para a Igreja Católica, por favor, elabore melhor esse final. Eu vou até perguntar pro Normose, que ele é historiador. Eu quero entender, Normose, o que é que tu acha disso? Está a desejar? O que a história nos reserva? Qual que é o terceiro segredo? É a Terceira Guerra Mundial que o Bolsonaro evitou? Porque pode ser isso. De repente é a Terceira Guerra Mundial que o Bolsonaro evitou. Já faço logo o disclaimer, viu, pro ouvinte burro. Isto é uma brincadeira. É óbvio que Jair Messias Bolsonaro não evitou porra nenhuma. Do que eu me lembro, eu também estudei todo em escola católica, e não à toa, meu bordão foi já falar dos padres ali, né? Tem umas coisas nessa história que é bem louca, que era no 3º ano de Primeira Guerra Mundial, e a igreja tava num momento muito treta, tava embaixo, precisava chamar atenção e bater no regime republicano, saca? Entendi. A igreja tinha que entrar no trend
tinha que viralizar, tinha que reconquistar a geração Z, né, que fazer o que mais ou menos os podcasts fazem, que é fazer cropar uns pedacinhos assim, soltar umas polêmicas. Isso, precisava dar o quê? Uma viralizada, fazer uns cortes, entendeu? Tava buscando uns cortes a igreja, precisava daquela thumb falando assim, pá, 3 crianças descobriram os 3 grandes segredos não revelados, é a thumb com 3 crianças. E criança que vende, né? Vende bem, né? Exatamente, é isso, eu tava até dei uma consultada numa... Porque eu lembro umas paradas assim na época da faculdade, mas eu até dei uma consultada nos artigos aqui, batendo o olho rápido, e é exatamente isso. Porque criança, tipo, pô, se é um padre, se é alguém falando, pô, já tá ideologizado na parada. Mas criança, pô... Ah, entendi, porque de fato, se é padre, né, tá tendencioso, ele tá chamando pro rolê dele, né, se é criança não, se é criança é uma parada mais pura, foi Nossa Senhora que foi falar com a criança, agora eu entendi, né. Isso, exato, é só um monte de marmanjo. Agora as crianças vão meter o louco? Não vão meter o louco, entendeu? E aí teve toda essa parada mesmo de, tipo, demorou, sei lá, uns 30 anos, não é, pra o terceiro segredo sair, não é? É, e eu não acredito. Eu não aceito que seja só o negócio do atentado. O suposto. Isso, né? Isso. Gente, mas criança sai contando as coisas, não sai? Eu fico assim, como é que elas não contaram, gente? Criança vai falando, olha... Não, mas a minha teoria maluca aqui, eu acho que elas até viram, tiveram uma alucinação, passaram a acreditar. Por isso que o último segredo é o mais doido, no sentido de, já tinha mídia, já tinha jornal, já tinha todo mundo. Então elas deviam falar assim... Manos, nós temos que caprichar nesse último segredo aqui, falar que, pô, esse último é o bicho. E aí a igreja falou assim, tá aí, vamos comprar e vender esse curso Mestres do Criancismo e espalhar por aí, entendeu? Será que a Covid-19, gente, às vezes é a pandemia, às vezes... Gente, pode ser qualquer coisa. Eu acho que é isso também, mas não. Mas é louco, né? Histórias é que nada é mais assustador, na verdade, nenhum segredo pode ser mais assustador do que aquele que não é dito, né? Do que aquele que não é contado. Sim. Achei escândalo. Nada mais assustador do que isso. Mas eu vou me desvencilhar daqui, vai que o segredo era o segredo. Então, qualquer coisa que você contar vai frustrar um monte de gente, então é melhor não contar. Mas, rapaz, como é melhor ouvir esse tipo de coisa, de estratégia de uma escritora, né? De uma Darksider, né? E você já é uma qualificada, você já tem tudo. A igreja usou a técnica de terminar namoro pra deixar alguém ansioso e, sabe, aquela técnica tóxica de eu preciso conversar uma coisa, tem algum negócio pra te contar. E aí some. A gente nem me fala disso que já me dá gatilho. Mas, Normose, o seguinte é esse. Não gostei da sua postura nesse programa. Esse programa, a gente tá no título de que a gente fala que é mistério gentinha. Aí tu me vem com história? Que porra é essa? Que entrega é essa? A minha audiência vem aqui achando que vai encontrar um conteúdo mais ou menos, um conteúdo meia boca. Tu vem com pesquisa, macho. Eu peço perdão pelas informações. Pelo conhecimento, né? Eu vou procurar ser o mais medíocre possível daqui pra frente. Inclusive é isso, né? Porque a minha próxima história é sobre suruba, então eu tô guardando ela aqui. E o quê? Não, senhor, você tá aguardando, não tá mais não. Porque agora você vai rasgar aqui pra essa plateia maravilhosa que é a cara do Brasil. Olha só, eu convivi a minha vida inteira com uma suposta suruba de padres que acontece aqui nessa cidade onde vivo. Por quê? Qual que é a história? Eu estudei num colégio católico, que lá nos idos do, sei lá, eu tô chutando, 1910, sei lá era um colégio só de meninos. E na mesma avenida, aqui da cidade, lá no outro lado da avenida, existe um outro colégio católico, que lá nos idos de 1910 era um colégio só de freiras e de meninas, só estudava meninas. E a grande coisa que rola é que era lá no 4º andar da escola, e de fato tem uma salinha que ninguém podia entrar ali, era onde... Eita, rapaz! E essa salinha, nada mais, nada menos do que o terceiro segredo. O terceiro segredo seria revelado. Sim. Talvez esse seja o terceiro segredo, que era o seguinte: como as escolas eram próximas, contavam a história para as crianças que existia a passagem subterrânea ali naquela salinha, na qual os padres iam até o meio ali, onde tinha algum local de encontro. E aí, adiciono aqui na história, no meio da avenida entre uma escola e outra, tinha um prostíbulo. Então só pra gente adicionar as camadas da história que estava real. E aí as freiras saíam lá da escola... E aí eles se encontravam e faziam... barroco, né?
Profano o e encontro, sagrado. a missa sagrada e tudo mais. E a gente sempre tentou invadir essa sala. E essa sala, de fato, nunca era, tipo assim, entrou ali, surgia o inspetor do corredor do além e dizia, não entre aí. Então, eu não sei o final dessa história, mas o fato é que as escolas são próximas e o fato é que elas já foram quase uma coisa só. Então, assim, talvez, fique aí pra imaginação das pessoas, a festa dos padres. E eu cresci... Ai, não, mas vocês tudo fazem maldade. Às vezes é uma festinha, é um meet point, um encontro comes e bebes. Isso. Era onde os padres convidavam as freiras pra almoçá-las. Uma festinha inusitada, diferente. Então era o que a gente ouvia por aí, se é verdade ou não. E essa escola também me proporcionou uma outra que é... Quando eu tinha 8 anos, a gente foi convidado a assistir... É assim, ó, tinha um monte de padre na escola. Muitos... Eu tive muito medo dessa pausa. Nossa, pausa já tá um tema, né? Esquisito agora. É assim, ó, a gente tinha muitos padres da escola que eram próximos no sentido, né? Eram os padres que estavam com as crianças rezando do missa e tudo mais. Tinha os padres lá da igreja, do lado da escola. Que era chato, né? Só. Os padres da igreja eram chatos. Isso, eram os padres chatos, os padres velhos. Um dos padres chatos, um dos padres velhos, morreu. E aí, o que você faz quando um padre morre com as crianças da escola? Aí eu vou ficar te devendo, aí eu te digo que eu não faço a menor ideia, não. Põe as crianças pra assistir o padre. Então, quando eu tinha 8 anos, rolou uma fila de crianças, assim, umas 500 crianças, pra ver o padre morto. Sim. Nossa, gente, quem é que vai ver padre morto? Quem é que vai fazer fila? Não, vocês não sabem que uma das memórias da minha infância, inclusive, sabe quando você encontra os amigos da escola, assim, tem os mesmos... Aí, imagina, criança, 7 anos, eu tenho uma memória, assim, ó, de baixo pra cima, de um padre amarelo... Já, né, era a 8ª hora ali que ele tava recebendo criança, com as 2 algodão enfiado no nariz, e a gente ali olhando, pondo a mão no padre. Então você imagina, soma isso com a história do encontro dos padres das freiras, e você vê o tamanho do trauma que essa geração de crianças cresceu nessa escola, né? Quero aproveitar a oportunidade, inclusive, para trazer à tona aqui a questão do algodão no nariz do defunto. Que, quando eu fui ver um velório pela primeira vez, eu era criança, eu fui perguntar pra minha mãe, fiz a merda de perguntar pra minha mãe, e a minha mãe sempre ou me ensinou tudo errado de propósito, ou me ensinou tudo errado porque ela não faz a menor ideia. O importante lá em casa, a base da nossa educação de gentinha, é que tudo esteja errado, tá? Então, perguntei pra minha mãe por que o algodão tava na venta do defunto. E a minha mãe disse que era porque senão ele não pode deixar respirar. Aí eu penso, isso não é uma certa eutanásia? Na real, é pro verme não sair, sabe? É pro verme não sair, e tem líquido que sai também, então precisa colocar pra não... Todos os orifícios têm que ser tampados, porque senão começa a vazar, amiga. É mesmo? Até o fiofó? E aí... não é só o nariz não, viu? Todos os orifícios, né? Foi dito aí. Tem que ser limpo, lavado e depois tampado, porque começa a sair sentido, gases. Você tem gases, exatamente. Que bom, eu nem vou fazer esse comentário, não merece. Não merece. Sabe quando você tem os 5, aquele meio segundo, assim, você fala assim, não faz já. Não, a gente vai te impor, é o terceiro segredo. Terceiro segredo. Essa aqui agora é só quando eu morrer, vocês vão ter que pegar e lançar um podcast com o terceiro segredo. Pior que dá um bom argumento, viu, de podcast. Imagina um podcast chamado Terceiro Segredo. Cada episódio é uma ideia aí do que possa ser o terceiro segredo de Fátima. Fica aqui a dica para o Spotify. E por que ninguém chegou na igreja e falou assim, ei, eu sei qual é o terceiro segredo, não é só vocês não. Cara, Glaudemias, tu é um gênio. E aí? Fazia eles contar, entendeu? Joguinho, eu sei também. Qual é? Não vou contar, vai que você não sabe. E aí? Vamos falar junto, então. Vai, 1, 2, 3. Aí o padre fala assim... Aí era só isso. O Papa Francisco, ele já parece mais legal, né? Ele já é uma pessoa que, sim, que eu acho que ele é uma pessoa... Poxa, ele é comunista, né? Ele podia... né, liberar aí pro trabalhador, né, o terceiro segredo, na moral. Eu gosto. Eu acho que o Francisco é um padre, o Chico, se você pressionar ele conta, porque ele é um padre mais aberto, assim, com o público. Eu acho que se pressionar ele, fizer isso, ele fala. O bom é que, como tem 2 papas agora
Né? Ainda tem o Bento XVI, que ele ainda tá por aí, não é? Eu acho que ele tá. Porque, ele pode, o Papa Francisco pode botar a culpa no outro Papa e dizer que ele vazou. Tem dois, é a palavra de um contra o outro. Ele tá vivo, né? O Bento, o Ratzinger. Ele tá vivo. E o Olavo de Carvalho, não, tá. BTW, FYI. Visit Nexplanon.com/RN to learn about Nexplanon. It's an gestural implant, 68 milligrams radiopaque. Or ask your HCP IRL. Okay, TTYL. This podcast is supported by Progressive, a leader in RV insurance. RVs are for sharing adventures with family, friends, and even your pets. So if you bring your cats and dogs along for the ride, you'll want Progressive RV insurance. They protect your cats and dogs like family by offering up to $1,000 in optional coverage for vet bills in case of an RV accident, making it a great companion for the responsible pet owner who loves to travel. See Progressive's other benefits and more when you quote RV insurance at Progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Pet injury is an additional coverage and subject to policy terms. Tá vivo. Ao contrário do mais uma coisa, assim, que é uma dúvida muito importante pra esse momento. Só os papas sabem? Ou, tipo assim, se eu trocar uma ideiona com o Fábio de Mello, eu arranco um Leio do pedaço? Eu acho que tu não arranca não, porque o Padre Fábio, literally, é baixo clero. Ele não deve saber não. Ou o terceiro segredo pode ser exatamente isso. Que todo e qualquer padre de nanoparóquia sabe do segredo, que é esse. Olha que louco. Eu duvido que a igreja não dê um pedacinho pro Marcelo Rossi, por exemplo. Só um pedaço do segredo, assim, ó. O terceiro segredo é falar 3 palavras pra ele. Deve rolar. Tipo uma hierarquia, entendeu? Tipo meritocracia. Você vai ganhando cargo e você vai ganhando pedacinhos do segredo, assim. Aí quando chega a papa... É até lúdico, né? É um jogo. É um jogo. Gamifica a experiência de ser padre, eu acho legal. O NFT da igreja podia ser também. Tu já pensou? O terceiro segredo de Fátima é que vão inventar uma arte que você paga por ela no papel, mas qualquer um, se quiser, tira print. Mas ela é sua, viu? Aí é foda. Ai, não, se foi isso. Meu filho. Aproveitar que eu tô contigo, Glaudemias, na comunidade rural que tu mora, tem muito desses disse-me-disse, assim, de assombração, uma assombração mais acessível, uma assombração, né, que não seja NFT. Eu juro que eu tô esse episódio todo tentando decidir qual história contar. Porque assim, gente, eu realmente, eu não gosto de mexer com certas coisas. Eu não sou crente nem descrente, eu simplesmente sou... Eu não prefiro eu não quero duvidar de nada. Mas eu vou contar uma história de uma senhora, aqui em off, da minha família. Essa senhora, ela se chamava, vamos chamar ela de Dona... pode ser, vamos dar nome de famoso, né? Pronto, era Araci. Dona Araci, Dona Araci. Ela era irmã da Cristina Rocha, né? E a Araci e a Cristina Rocha, elas tinham outras irmãs, assim, eram pessoas que moraram sempre no sertão, é uma galera que não veio de uma condição muito boa de vida, né? Elas trabalhavam, pessoal geralmente aqui do interior do Ceará trabalha como morador, né? O caseiro de fazenda, que é o quê? É um trabalho análogo à escravidão, mais ou menos isso. Então... Elas moravam distantes uma da outra, mas geralmente sempre tinha, como era, enfim, né, como cidade do interior, sempre dava um jeitinho de se encontrar, porque ambas moravam na mesma cidade, só que eram em sítios distantes, assim. E aí, elas eram as irmãs mais próximas, entre elas que mais se gostavam. Ela, em uma dessas visitas, ela levou a filha dela mais velha, né, a Araci levou a filha dela mais velha para conhecer a irmã, e os primos dela, né? Os filhos da dona Cristina Rocha. E aí, enquanto elas deixaram a filha da Araci com os filhos da Cristina em casa, elas duas foram na cidade, vamos comprar algumas coisas que tá faltando aqui. E aí, uma informação importante. Como eles são uma família que não é rica, mas Dona Araci, ela estranhamente começou a jogar muito em jogos de azar e a não perder nenhum. Ela não perdia nenhum jogo. Ela conseguiu muito dinheiro, porque ela não era mais moradora da antiga fazenda. Então, aí ela começou a jogar e... Era tipo um Robert Johnson do jogo. Ela não perdia nenhuma. Ela faturou uma grana, assim, muito grande. E tá, né? Essa informação vocês pegaram aí, elas foram pra casa. E uma segunda informação importante. A dona
a filha mais velha da dona Cristina Rocha, né? A Adira Paz, ela tinha um gatinho, né? Era um gatinho da família. E esse gatinho tinha sumido. Assim, esse gatinho sumiu, tinha alguns dias, não sabiam cadê esse gato e, enfim, acharam que ele tinha se perdido no meio da mata. A criança estava muito triste, a família não sabia o que fazer. E aí a priminha dela, né, a filha da dona Araci, chamou ela para brincar. Vamos brincar aqui, vamos se distrair. Quando elas foram pro brincar na casa, que acabaram entrando no quarto onde estavam as coisas da mãe da Cristina, né, no caso as coisas da dona Araci, ela notou uma coisa muito parecida com uma cauda de gato. Minha nossa senhora, eu não tô crendo. Era o gato. E o gato, ele tava morto, com a barriga toda costurada. Tinha tirado tudo dele e tinha costurado. Velho, puta que pariu. E perto desse gato tinha um livro. Um livro feito à mão, mas era um livro que tinha um passo a passo. De coisas que tinha que fazer, né? Então era tipo assim, pra ganhar tal coisa, pra fazer tal coisa. Então era tipo um livro de receitas, mas você não tinha bolo, você geralmente ganhava coisa. Receita de tragédia, entendi. Quando a Araci chegou, foi uma grande confusão, né? Porque, enfim, descobriram que aquele gato era o gato da família, que tinha sido morto e tudo e tal. A família meio que se brigou. O esposo de Dona Cristina não gostava mais de Dona Araci, expulsou ela e tal. Ficou esse clima meio estranho. E descobriram que Dona Araci estava envolvida aí com coisas espirituais que eu nem sei dar detalhe do que é. Eu vou dar um salto temporal, né? Dona Araci, depois de algum tempo, e aí as filhas dela já eram adultas, já tinham seus filhos e tal, quis voltar a ter o contato com Dona Cristina, né? Elas queriam se reconciliar e tal, entenderam que aquilo foi uma fase dela, que foi errado e tudo, mas ela pediu desculpa. Só que aí Dona Araci já não estava mais como elas conheciam. Dona Araci estava muito estranha, estava meio... Ela falava sempre que estava sendo observada, que tinha uma certa coisa perto dela, assim, e que ela estava sempre meio desconfiada. E um dia essa família foi se reunir, todo mundo junto, né, para fazer as pazes e tal. E cadê Dona Araci, né? Todo mundo se perguntando cadê ela. Próximo à casa era a plantação, né? Então, tipo, uma plantaçãozinha de banana, essas coisas. E aí a galera começou a achar muito estranho esse desaparecimento dela. E aí começaram a procurar pela mata e pelo roçado. Foi quando a filha dela avistou aquele vulto que conseguiu identificar como a mãe e ela estava conversando com alguém. Ela estava pedindo, vai embora, sai daqui. E aí a família toda ficou preocupada e começou a observar mais ela, né? E aí coisas que foram acontecendo ao longo desse olhar para ela com cuidado. Ela engoliu prego, ela começou a mastigar vidro, Meu Deus! Oi? Sim, e a família pegou ela engolindo prego. Então, eles perceberam que já não dava mais pra ficar só olhando, né? Porque, enfim, a pessoa tá comendo prego e tiveram que internar ela e tal, fazer um tratamento. E era constante essa mania dela olhar pros cantos e dizer assim, vai embora. Não fica aqui, vai embora. Não tem um fim a história, né? Porque tá viva, é uma história que não tem fim, ela só é estranhamente bizarra. Ela tá internada ainda? Pelo que eu fiquei sabendo, ela tá morando com as filhas. Ela fez o tratamento, passou muito tempo internada. E aí deram alta pra ela tá com as filhas. Mas ela nunca mais voltou a ser como ela era antes, né? Ela ainda tem esse ar muito desconfiado. E é isso, galera. Essa é a minha história. Rapaz, eu tô impactada. E esse é nada mais, nada menos... Nenhum segredo, mas é uma história babada. E esse foi o meu TED Talks. Obrigado, boa noite. Ira, sua vez aqui ao redor de nossa fogueira virtual. Você tem algum caso de mistério Zé Povinho, mistério de Gentinha? Ai, nossa. Bem, o que eu falei na minha introdução, mas é porque é Zé Povinho, sabe, gente? História de Zé Povinho. E... eu morava na Vila Nova, uma quebrada lá em Registro, uma periferia, e lá é uma cidade quente. Perdão, onde é que fica Registro? Fica no Vale do Ribeira. Vale do Ribeira, para vocês estão em outros lugares. Fica em São Paulo, interior de São Paulo. E lá é uma cidade muito quente,
Então as pessoas ficam bastante na rua, ainda mais em bairro, crianças, cachorro caramelinho, todas essas coisas. E todo mundo fica até tarde na rua, sabe? Aquela coisa de 1h da manhã, tá cheio de gente ainda na rua, ainda tem gente brincando, tem gente conversando porque tá muito quente e tal. E aí, de tantas pessoas ficarem até tarde, aí aquele ambiente para se pensar, criar e viver histórias, né? Até que, de tanto ter esse grupo de pessoas na rua, ter essas pessoas, surgiu uma história que tinha um lobisomem na cidade. E aí, esse lobisomem, ele era uma pessoa da minha rua, né? E essa história... Sim, uma pessoa foi contando para outra que viu, nossa, de madrugada, viu alguém correndo na rua, sabe? Aí o outro eu também vi. Aí o vizinho da rua de trás, nossa, passou por aqui, sabe? E aí um foi contando pro outro, cada um foi contando pro outro, até que se criou mesmo essa história e a gente... criou-se tanto que o nome dele fazia até referência ao bairro, carinhosamente chamado de Lobisnova, e passou a ser parte do popular do bairro. É bom, né, quando vê isso. É bom quando fica muito bom. Tinha alguma explicação? Tinha alguma explicação de como, aí onde vocês moram, de como a pessoa virava lobisomem? Porque aqui era uma coisa muito nada a ver, assim. Não tinha nada a ver com mordida. Então, não tinha a ver. Não, tem que ser 7º filho também, não tem umas paradas assim de 7º filho do não sei das contas de quem, não sei o que lá. Ah, não, sério? Que até pra ser lobisomem tem toda essa burocracia. Falta o que? A Xerox autenticada do RG? Não compensa. As referências europeias, elas são assim, mas as brasileiras são diferentes. Fala, Glodimir, porque eu acho que vai ser parecida com a minha lá. Aqui é tipo assim, se você se deitasse no... Nossa, no que pasto, medo, não. No pasto que o jumento, ele se deita. Se você se deitasse do lado esquerdo, tinha uma grande probabilidade de você ser um lobisomem, virar um lobisomem. Tem todo lado direito, de boa, tranquilo. Do lado de que nem o anjo lá. Aí foi um consenso, e isso foi um consenso do meu avô e dos outros mais velhos daqui da comunidade. Que personalizado, hein? Muito bom. Aquele ali tem que ter cuidado, porque ele tá dormindo lá no paiol, e aí se ele virar pro lado esquerdo, a véia vai ter problema, que era a mãe dele, a véia vai ter problema. Era assim. Ai, que demais. O da Vila Nova nunca se achou origem, mas ele se manifestava em noite de lua cheia, né? Era uma das referências. E a sua forma não tinha aquela forma do lobisomem europeu. Não era assim o cachorrão bonito e tal. É uma versão mais brasileira, né? Ó, o vira-lata caramelo. Caramelo. Ele era caramelo mesmo, e aí, tipo assim, ele tinha pé de porco, ele tinha outras partes de outros bichos, sabe? Bonitinho, uma collab. Então, tipo, era uma coisa monstruosa. É tipo uma quimera, né? Uma quimera brasileira, gente. Aqui no Nordeste, a Glaudemia sabe. Vira-lata, a gente chama de bicho pé duro, né? Cachorro pé duro. É a collab de raças, né? Nada mais é do que uma collab. E então tem isso, eu tenho um pé duro, o nosso lobisomem é um pé duro. Ele se chamava Scooby. E os nomes dos pé duros é muito bom, tipo vitorioso, campeão, guerreiro. Eu amo. Nossa, teve até a reportagem do Fantástico, gente. A cidade apareceu no Fantástico, só ficou famosos com Lobisnova, que é a quimera brasileira, o lobisomem nosso personalizado. Gente, mas isso no interior é muito forte, né? Aqui em São Paulo, acho que a gente perde um pouco isso, assim, dessas histórias. Eu já estudei em Quixadá. Pra quem não sabe, é a região central do Ceará, né? É conhecido como Sertão Central. É tipo... É cheia de avistamentos lá, e olha... É extremamente conhecido por ser uma cidade que ufologistas vão. Então, às vezes você tá andando na rua, você bate com um cara de algum outro país aí, porque ele veio pra cá estudar essa parada. E aí é muito legal. Caso de físico assim, não só de ter, além do avistamento, ter reações assim físicas. Muito da hora. E é muito bacana, porque eu fiz faculdade lá de arquitetura, né?
E aí eu tive um professor que ele era extremamente católico e ele era extremamente ufologista. E aí ele chegou à brilhante conclusão de que os aliens de Quixadá eram anjos. E aí é incrível, ele fazia as ligações e as amarrações entre os reptilianos e os... Sabe o segredo de Você tem o contato Fátima? dele aí pra participar do Mundo Freak? Eu posso tentar. Temos que investigar mais ainda isso daí, ó, essa indicação aí, Claudemir. Nossa. Vou tentar encontrar o contato dele, né? Eu passo pra vocês. Meu povo, falar de mim, né, agora. Eu lembro muito, no meu interior lá no Ceará, a história da soia. Inclusive, essa história eu contei num Mundo Freak com o tema Nordeste Horror Story, que foi maravilhoso. Não sei se você lembra, Ira. Foi esse mesmo. Um dos programas mais ouvidos que a gente tem por causa do tema, gente, de terror. Muito bom. Ai, que bom saber. Que bom saber. Mas então, nesse episódio, eu contei uma história que é muito mistério de gentinho, que é a história da soia. A soia, quem me contou essa história foi minha avó. E a soia é uma história de um peixe. Esse peixe, ele era uma pessoa, acho que era uma moça bonita, alguma coisa assim, que ele viu Nossa Senhora, né? Sempre Nossa Senhora. E aí a soia arremedou Nossa Senhora. Nossa Senhora disse assim: soia, sei lá, soia, que horas são? Qualquer coisa. Aí a soia responde assim: soia, que horas são? E aí, como ela imitou Nossa Senhora, ela virou um peixe da cara torta. Então, se você der o Google agora, vocês vão procurar. Procure peixe soia, o peixe que imitou Nossa Senhora. Tem também a história, e isso eu falo também nesse episódio do Mundo Freak. A história... primeiro, né, a soia, ela vem para fazer a criança não imitar a mãe, o pai, os avós, enfim, a autoridade da casa. Então, por isso que tinha essa coisa de não me imite, não me arremede, senão você vai ficar igual a soia. Tinha essa questão educativa. Principalmente com mulheres, né? Mulher não podia, né, ter essas posturas. Eu lembro também do Homem do Chapéu, que... essa é muito boa também. Lá no interior do Ceará, quando eu ficava lá nas casas, que a gente acendia lamparina e tudo, tinha uns forrós, né, em beira de estrada, uns forrós e tudo, que as mais mocinhas iam para dançar forró. E os mais velhos diziam que não podia ir. E aí me contaram essa história, que é a história do Homem do Chapéu, que ele aparecia geralmente em festa, em forró, em festa, assim. E era um moço muito sedutor, muito bonito, muito de terno, muito bonito, terno branco, e um chapéu. E todas as moças iriam querer dançar com ele, porque ele era um moço muito charmoso, muito bonito. E aí, quando eles começavam a dançar, quanto mais a mulher rebolava, mais ele ia se transformando. Então, aparecia um rabo nele, depois o chifre dele, o chapéu dele caía, aparecia o chifre. Então, quanto mais a mulher rebolava, mais ele ia aparecendo com Satanás. E essa história é muito educativa. Sempre as histórias de mistérios e povinho, em grande maioria, são para segurar mulheres. Não, aqui em São Paulo tem a casa da Dona Yaya, que se a gente for estudar a história dela, é exatamente isso. Foi uma mulher, ela era super rica, assim, ela acabou sendo a única herdeira. E ela queria independência, ela não queria ter filhos, ela queria dirigir, ela queria ter a vida dela. E aí ela acabou sendo presa na própria casa porque diziam que ela era louca, porque ela buscava essa independência. Então, até hoje existe a casa da Dona Yaya e dizem que que as pessoas veem a Yaya. Ela foi arquitetada para prendê-la lá dentro. Toda a sua arquitetura é diferente para isso. É horrível, é uma prisão. Inclusive, fez parte de um dos grandes medos meus, foi o Linha Direta desse aí. Nossa, esse Linha Direta me deixou maluco. Esse do Castelinho da Rua Pá são pesadíssimos. E assim, os pais eram muito ricos e aí eles faleceram, o irmão também faleceu. E aí ela tinha eu não lembro agora do nome do cara, mas ela tinha meio que um guardião, assim. E ele, né, algumas pessoas acreditam que ele começou a pegar o dinheiro dela.
E no final das contas, todos que tentaram tirar o dinheiro dela morreram antes. Ela morreu super idosa e mais presa, né, na casa. Estamos nos encaminhando para o fim, mas é óbvio que a gente já entra com aquela parte que é até uma descompressão. Uma descompressão hoje baseada em assombração. Assim como as fake news, eu sei que os mistérios Zé Povinho, eles surgem assim, ó, no boca a boca, com um punhado de boa vontade de fazer o mal para assustar crianças, isso é muito importante. Então eu pensei no seguinte, vamos fazer uma fic Zé Povinho, uma fic gentinha? Eu não quero não, obrigado. No freestyle? Cada um aqui vai receber a informação anterior em uma frase e vai aumentar mais um pouquinho essa informação, baseado nas dicas que ela, a nossa autora, Darksider, a nossa especialista em contar histórias de arrepiar, Paula Feb, vai passar, ok? Pode começar, Paula. Eu vou ter que fazer uma homenagem ao meu vizinho. Era um homem de peruca que odiava barulho. E toda vez que ele ouvia barulhos muito fortes, a peruca dele caía. Pode seguir daí. Pera que eu tenho TDA. Ainda bem que eu fui a primeira, eu tô muito feliz assim. Era um homem de peruca que era chato. Não era chato, ele odiava barulho. Toda vida que ele ia reclamar, a peruca caía, né? E ele usava peruca porque ele tentava esconder a verdadeira aparência da cabeça dele. Ele era careca e tinha chifres. Pode continuar daí. Ai, meu Deus. Eu ouvi dizer que esse homem, para ele conseguir mais perucas, ele sequestrava mulheres. Olha só, e longe de mim de ficar falando dessas coisas aí, mas ele não sequestrava as mulheres para pegar a peruca delas, como vocês podem imaginar. Ele sequestrava elas para... Termina, Leila. Agora pronto, sobrou para mim. Bom, era um homem que sequestrava mulheres para fazer peruca com o cabelo delas, para esconder sua real aparência. Ele gostava de ouvi-las gritar, por isso ele arrancava cada fio de cabelo para que essas mulheres gritassem. E isso, nada mais, nada menos, era do que o terceiro segredo de Fátima. Sensacional. Muito bom. Muito bom. Moral da história é assim, ó. Se você tiver à noite sozinha e encontrar um homem de peruca, cuidado. Gata. Muito cuidado aí, os vigias do Supremo Tribunal Federal. Eu vou chegando ao fim deste programa, agradecendo aqui os meus belíssimos convidados. Que programa maravilhoso. Você conseguiu se assustar, ouvinte? Eu espero que sim. Que eu não tô aqui pra te fazer feliz, não. Isso aqui não é Pão de Açúcar, lugar de gente feliz, não. Eu quero agradecer vocês todos, Glaudemias, Ira, Paula Feb e o querido Normose, por terem engrandecido esta pauta. Sem vocês eu não teria ficado com cagaço. Muito obrigada por isso. Eu já tô aqui, ó, tagueadíssima na descrição desse episódio, os meus convidados também, mas eu quero que eles falem agora mais detalhes do que eles estão fazendo, onde eles estão. E aí, como é que a Binho e o General Heleno encontram vocês? Bom, eu sou Paula Feb, como já foi dito, eu apresento Teorias de Quinta, que é o original Spotify. Toda quinta tem um novo episódio grátis no Spotify. E a gente conta umas teorias, assim, sobre absolutamente tudo. Fora isso, agora tem um livro meu aí nas livrarias, Vantagens que Encontrei na Morte do Meu Pai, que foi lançado recentemente pela Darkside. Então, né, me sigam no Instagram, eu posto mais no Instagram. Fiz um Twitter há pouco tempo, mas tô lá. É isso aí, sigam no Twitter, @PaulaFeb no Twitter. No Instagram é Paula_Feb, Feb com F-E-B-B-E. Bom, eu sou o Glaudemias, né? Se vocês escutam hoje, vocês já estão enjoados da minha voz, porque eu tô aqui toda semana com a Leila, futricando, comentando os casos de vocês.
Eu faço parte do HCU, né? Hoje tem Cinematic Universe aí. Me siga no Twitter, porque tá passando BBB, então a gente vai ficar comentando esse programa chato, insuportável, mas é isso que a gente tá tendo, então, né? Eu sou Ira Croft, eu sou lá do Mundo Freak, um podcast sobre paranormalidades, mistérios, história de fantasmas e muito terror sobre as nossas vidas. Siga a gente nas nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram Mundo Freak, e eu estou como Ira Croft, falando sobre qualquer coisa também. Eu só comento BBB depois, espero ficar poucas pessoas, tem muita gente ainda, muita coisa para estar aguardando, eu espero um pouquinho, mas depois em breve estarei nesse hall aí de comentadores de BBB. Bom, eu sou o Normose e decidi me especializar em contar a história de terror da vida real, política, história, povos massacrados e afins. Então, se você quiser, eu estou no YouTube toda semana. E quando esse podcast saiu, eu revelei um dos grandes mistérios do meu canal, que é o Segredo de Fátima. Então, se você quiser saber qual é o Segredo de Fátima, que é o grande mistério do meu canal, vá agora lá, porque o vídeo já vai ter saído. E você saberá qual é o mistério de Fátima. Jesus! É, ouvinte, aqui, ó. O marketing, ele ataca, ele vai puxar tua perna de noite, o marketing. Eu sou Leila Germano, mais uma vez estou tagueada aqui como todo mundo, é só seguir Leila Germano no Insta, no Twitter, e a gente se despede mais uma vez com aquela mensagem do bom dia do mal, a mensagem desmotivacional que vai acabar com a raça do seu dia. O textinho de hoje diz o seguinte: sentir medo faz parte, até porque você está sob ameaça e nem imagina. Tchau, pessoal! Valeu, galera. Boas noites. Tchau. Bom dia!